Meus irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos continuar com a nossa refutação a um pregador adventista que fala sobre pecado, mal e culpa. Ele vai se utilizar de dois exemplos, um da natureza, né? A natureza selvagem, e a outra de um crime cometido alguns anos atrás e que se tornou público e foi do conhecimento praticamente de todo o Brasil. Então vamos prestar atenção no que ele fala e, na medida que ele vai falando, a gente vai analisando aquilo que ele diz. Ele, só reforçando, ele fala sobre pecado, fala sobre mal e culpa. Ele vai dizer que o pecado tem dois componentes. Um é o mal, outro a culpa. Mas ele faz uma distinção entre efeitos do pecado e efeitos do mal. É isso que a Bíblia não... Isso é estranho à Bíblia, né? Porque o pecado é mal. O pecado é mal, né? Nem todo mal é pecado, como nós vamos ver aqui no próprio exemplo que ele utiliza. Mas todo pecado é mal. Mas vamos lá, então. Vou te mostrar o que é o mal. Ali tem uma hiena. Eu não vou rodar o vídeo por causa do nosso tempo. Mas depois dessa hiena vem um bando. E elas vão destroçar essa zebra viva até a morte. Então presta atenção. Uma zebra sendo atacada por um grupo de hienas que vão matá-la, né? Vão comê-la viva, devorá-la viva. Pergunta: as hienas têm culpa do que elas estão fazendo? Veja bem, olha a pergunta que ele faz. As hienas têm culpa do que elas estão fazendo com a zebra? A coitada da zebra? A pobre e indefesa zebra, elas têm culpa? Não. Correta resposta? Não tem culpa. Agora presta atenção no que vem em seguida. Elas são inocentes. Veja, as hienas são inocentes, não tem culpa. Mas essa é uma transgressão da lei. Olha só o que esse cara diz. O fato das hienas devorarem a zebra, para ele isto é uma transgressão da lei. Preste bem atenção nisso. Então analise o seguinte, ele já disse que as hienas, ao devorar a zebra, não tem culpa. Não tem culpa. São o quê? Inocentes. Até aí está tudo certo. Só que quando ele diz que as hienas estão transgredindo a lei, aí ele já se complica. Por que ele se complica? Porque é impossível você transgredir a lei, eu estou falando do ponto de vista técnico, tá? Do ponto de vista técnico. É impossível você transgredir a lei e continuar sendo o quê? Inocente. Inocente. O que acontece aqui das hienas devorarem a zebra, pobre indefesa zebra, são efeitos de algo que aconteceu lá no Éden. São efeitos universalizados pelo pecado de quem mesmo? Pelo pecado de Adão. Esse camarada se esquece, olha só, aqui em Gênesis 3,17 está dito o seguinte, Deus dizendo a Adão, né? E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Olha só, quer dizer que Deus, ele amaldiçoou toda a terra, por causa de um único ser humano, por causa de Adão somente, por causa da transgressão de Adão, por causa da desobediência de Adão,
por causa da rebeldia de Adão, toda a terra foi amaldiçoada. Significa que fauna e flora foram efetivamente afetados pelo pecado de Adão. Portanto, quando as hienas devoram a pobre e indefesa zebra, isso é um efeito daquele pecado lá no Éden. Isso é um dos muitos, inúmeros efeitos do pecado de Adão. Isso quer dizer que Deus imputou, olha só como isso é grave, imputou o pecado de Adão à fauna e à flora. O que a fauna e a flora tiveram a ver diretamente com o pecado de Adão? Nada. Não tiveram nada. Foi Adão que pecou. Mas Deus, ele amaldiçoou por conta do pecado de Adão toda a terra, todo o planeta. Tudo que há no planeta foi amaldiçoado. Tudo foi amaldiçoado. Aqui em Romanos, capítulo 8, tendo em vista este fato relatado em Gênesis, capítulo 3, ou seja, Deus amaldiçoando a terra por causa de Adão, Paulo diz o seguinte, Romanos 8, verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação, toda a criação, à vaidade? Quem foi que sujeitou toda a criação à vaidade? Deus fez isso. Por causa de quem mesmo? Por causa do pecado de um único homem. Então, quando esse pregador diz aqui, olha, as hienas são culpadas por devorarem a pobre e indefesa zebra, não, está correto. Elas são inocentes, também está correto. Só que aí ele vai dizer que o fato das hienas devorarem a zebra viva constitui-se numa transgressão da lei, e não no efeito da transgressão da lei. Aí ele está errado. Aí ele faz confusão. Ora, porque se as hienas transgridem a lei, elas já não são mais inocentes, não podem ser mais consideradas inocentes. Elas agem por instinto. Mesmo assim, agindo por instinto, ele diz que elas estão transgredindo a lei. Se elas estão transgredindo a lei, já não são inocentes e carregam culpa. E carregam a culpa. E o próprio Deus nos diz, em Êxodo, que ele não inocenta o culpado. É claro isso. Deus não inocenta o culpado. Se as hienas transgridem a lei, elas já não são mais inocentes. Elas já se tornam culpadas. Mas como que um ser que age por instinto, um ser animal, né, que não tem razão, que não tem a mente humana, né, que pensa com razão, com lógica, né, não tem um componente moral, agem por instinto, como que esses seres podem ser culpados de alguma coisa? Ou seja, eles transgridem a lei? De forma nenhuma, eles não transgridem a lei. O que eles fazem é por instinto. O que eles fazem constitui-se no efeito do pecado de Adão. Aí ele continua. Porque a lei diz que não pode matar. Aí ele vai, olha só, olha que estupidez. Ele pega um exemplo, né, do mundo animal para dizer que o fato das hienas matarem a zebra, elas estão transgredindo a lei. Pelo amor de Deus. Não matarás. Então, qual é a componente do pecado que está acontecendo aqui? O mal. O fato da hiena ou do grupo de hienas devorarem a pobre indefesa zebra é realmente o quê? Um mal. É um mal. Mas isso é pecado?
Ou seja, como ele afirmou que é transgressão da lei? Não, não é. Isso são efeitos do pecado de uma pessoa lá atrás. Um dos muitos efeitos. O fato de uma cobra venenosa picar alguém e esse alguém morrer, vir a óbito por conta da picada da cobra. Nós podemos culpar a cobra por ter, através da sua picada, matado alguém? Claro que não. É mal o que ela fez? É, porém não é pecado. Ela age por instinto. Porque quem criou a cobra e o seu veneno? Não foi o próprio Deus? Então, é que nem aquela fábula do sapo com o escorpião, né? Vocês conhecem, né? Aquela fábula do sapo e escorpião. O sapo vai atravessar o rio e o escorpião pede uma carona para o sapo. Deixa eu atravessar o rio nas suas costas, né? Eu não dou conta de atravessar, você dá. Né? Você é um anfíbio, você pode nadar também, né? O sapo diz, não vou dar carona para você não, porque você vai me picar, nós vamos morrer. E o escorpião jura de pé junto para o sapo, não vou te picar não, pode ficar tranquilo. Deixa eu subir nas suas costas, você me atravessa. Quando ele estava lá no meio do rio já, o sapo carregando o escorpião nas suas costas, o escorpião vai e dá uma ferroada no sapo. Aí o sapo se volta para ele e diz, poxa vida, eu não falei para você que se você me picasse, né? Se você me desse uma ferroada com seu ferrão venenoso e mortal, nós dois iríamos morrer? Por que você fez isso? E o escorpião responde para ele, olha, eu simplesmente não pude evitar. Né? É meu instinto, faz parte de mim isso. Então, o escorpião é culpado por ter matado o sapo da fábula? E os dois morrerem? Não, ele não é culpado, ele não carrega culpa. Né? Mas isso é mal? É mal, é mal. Os efeitos do pecado são males. Os males existentes da terra. Portanto, nem todo mal é pecado, mas todo pecado é mal. Quando Adão pecou, Deus disse assim para Adão, a terra inteira vai se tornar um lugar de maldição por causa da sua escolha. Tá vendo? É interessante isso. Ele se utiliza de um fato bíblico, se utiliza até de um texto bíblico, ele está fazendo referência, né? Embora ele não cite textualmente, literalmente, o texto que nós lemos, Gênesis 3,17, ele está fazendo uma referência a um fato bíblico, registrado na Bíblia. Mas as conclusões a que ele chegam são contrárias àquilo que a Bíblia diz. Continuemos. Animais vão brigar e vão se matar e vão comer uns aos outros. Por causa de quem? Por causa de qual pecado? Deles? Os animais, ao se devorarem uns aos outros, estão transgredindo a lei? Não matarás? É ridículo isso. Isso é ridículo. O ser humano vai passar a ter um coração desde que nasce, que vai refletir um desejo que é contra mim. Olha, é ele reverberando Deus, certo? É ele reverberando Deus. Então quer dizer que o ser humano, desde que nasce, ele passa a ter um coração que é contrário ao coração ou à vontade de Deus. Vejam o que ele está dizendo, e isso aqui é um fato, assumido pela Bíblia. Só que as conclusões, as deduções, né, o fechamento, o lacre disso, o desemboque disso aí, é contrário às próprias premissas, né, evocadas por ele. Pronto. Tem uma propaganda aqui que eu vou ter que tirar. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa... Vamos lá. Continuemos. Isso é o mal. O mal é aquilo que de alguma forma contaminou o planeta inteiro. Veja, agora ele começa a viajar na maionese. Porque aqui ele faz uma distinção entre pecado e mal. Então ele vai dizer, para ele não ter que desembocar na questão do pecado original, ele vai ter que
retirar o mal de cena, aliás, o pecado de cena, o conceito de pecado de cena, e introduzir o mal. Presta atenção no malabarismo que ele faz aqui, na pirotecnia exegética que ele faz aqui. A Bíblia diz claramente, a Bíblia diz, deixa claro. Quer ver? Eu vou ler um texto que está em Gálatas, capítulo 3, verso 22. É para que vocês possam raciocinar de conformidade com a Bíblia. Não adianta eu evocar uma premissa bíblica correta para chegar a uma conclusão falsa. Não adianta. Não, o silogismo desse camarada aqui é completamente falho. Ele lança a mão de uma premissa verdadeira e depois ele começa a fazer deduções não com base na premissa que ele evocou. Gálatas 3, deixa eu ver aqui direitinho. Gálatas capítulo... Vamos lá. Eu tô achando aqui, gente, calma lá. Eu marco a minha Bíblia aqui, às vezes eu esqueço do texto. Mas deixa eu ler primeiro. O texto é Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o mal. É isso que Paulo diz? Não. Mas a Escritura encerrou tudo, fechou tudo, colocou tudo, incluiu tudo, inseriu tudo. Sob que égide? Sob o pecado. Paulo em Romanos, praticamente, ele repete isso aqui, né? Porque Deus encerrou todos na desobediência. Desobediência à vontade de Deus é pecado. Então Paulo diz, Deus encerrou todos na desobediência. Deus encerrou tudo sob o pecado. Não sob o mal, mas sob o pecado, que é mal. Mas o que gera mal? O que produz o mal? É o pecado. O pecado que produz o mal. Alguém pode falar, você está se contradizendo. Se você diz que o que as hienas fizeram com a zebra é mal, porém não é pecado, e você está dizendo que o pecado produz o mal, você está se contradizendo. Veja, se eu estivesse falando de pecados individuais, né, se eu estivesse falando nesse nível de pecado individual, eu estaria me contradizendo. Mas eu estou falando sob a égide do pecado universal, aquele primeiro pecado, o pecado original, do qual se originaram os demais pecados, que são males. Todos são males. E aí Paulo, em Romanos, capítulo 3, verso 19, diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Ora, o mundo todo diante de Deus nasce culpado, nasce sob a égide do pecado, não simplesmente do mal. Veja, é uma diferenciação, é uma distinção muito sutil que vai fazer diferença nas suas deduções, como faz diferença nas deduções que esse pregador adventista que faz. Vamos lá, continuar. Não apenas os seres humanos, não apenas os animais, mas os vegetais. Olha, humanos, animais e vegetais. Quem pecou? O ser humano. Aí Deus imputa o pecado que o ser humano cometeu sobre animais e vegetais. Eu estou usando os termos utilizados por ele. Veja, então nós temos aqui um fato que produziu um outro fato que não é admitido pela teologia adventista. É a imputação do pecado sobre seres, no caso aqui, né, fauna e flora, animais e vegetais, que não
pecaram. Então, essa imputação do pecado, especialmente o pecado de Adão, não é aceita essa imputação. Eles não aceitam. Mas, no entanto, eles reconhecem que tanto fauna e flora, animais e vegetais, participam do pecado porque foram amaldiçoados. Ora, eles não cometeram pecado. Quem cometeu pecado foi Adão, não foi fauna e flora, animais e vegetais. Por que Deus então amaldiçoou tudo, animais e vegetais também? Já que eles não pecaram. Porque Deus imputou pecado a eles também. Isso é um fato. Não há como você negar isso. Continuemos. A terra começou a produzir cardos e espinhos. Isso é o mal. O que é o mal, em última análise? Um defeito de fabricação. Defeito de fabricação. A terra foi criada perfeita, mas quando o pecado entrou no mundo, tudo o que foi produzido, de alguma forma, foi estragado. Então aqui ele reconhece que esse estrago ao qual ele se refere foi produzido, foi originado. Por que mesmo? Por que causa? O que causou esse estrago ao qual ele se refere? O pecado. Só que esse estrago não necessariamente produziu culpa. Vejam só. Aí eu me pergunto, se esse estrago não produziu culpa, ele não produziu culpa em que esfera? Em que esfera ele não produziu culpa? Em todas as esferas, como ele citou aqui, homens, animais e vegetais? Porque se eu disser que o pecado não produziu culpa entre animais e vegetais, aí sim, eles não têm culpa de serem o que são, de terem se transformado, por conta do pecado de Adão, naquilo que eles atualmente são. Eles não têm culpa, não carregam culpa em si mesmos, animais e vegetais. Agora, quanto ao ser humano, é impossível você desconectar o ser humano da culpa. Porque o pecado começou com o ser humano, começou com Adão. Mas por que ele fala sobre isso aqui? Porque ele quer desvincular o pecado de Adão da minha corrupção moral, da sua corrupção moral. Ele quer dissociar isso. Ele quer dizer o seguinte, como ele vai dizer lá na frente, que nós não somos culpados pelo pecado de Adão. Vamos lá, vamos continuar. O que é culpa? Esse desenho aqui tem um vídeo, vocês devem se lembrar da... Aí ele vai falar daquela experiência do casal Nardoni, que joga a filha pela janela, tal. Então vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? Ele vai fazer aqui uma... Aquele casal Nardoni. Alguém ouviu essa história há uns anos atrás? Algumas mãos se levantam. Era a madrasta e o pai. A garotinha tinha 5 anos. E eles tinham um filho do relacionamento deles. A menina vinha de um relacionamento anterior do pai. Eles chegam na garagem e, por alguma razão, as autoridades não conseguiram a explicação conclusiva, mas havia sangue e era sangue da menina, que foi pingando desde a garagem até o 3º andar onde eles moravam. E do 3º andar, eles abriram um buraco na redinha de proteção e jogaram a menina do 3º andar. E depois quiseram simular que havia sido um acidente. Não era, foi assassinato. Isso é mal ou isso é culpa? Essa pergunta pode parecer lógica para ele, né? Isso é mal ou culpa? As duas coisas. Aliás, aí são 3 coisas. Primeiro, o casal Nardoni cometeu o pecado. Mataram a filha e a enteada. O casal matou a filha e a enteada. Então, houve o quê? Uma transgressão da lei? Sim, isso é mal. E por conta disso, eles são o quê? Diante de Deus e até diante dos homens? Culpados. Culpados. Vamos ver o que ele continua dizendo.
aquilo que você faz de forma deliberada. Essas duas componentes estão presentes no pecado. Então veja só. Então veja só, mal e culpa estão presentes no pecado. Tá correto. Tá correto. A componente que eu mencionei primeiro, que é o mal, ela tem uma consequência última. Sabe o que é? O sono da morte. Olha, ele está dizendo que a consequência última do mal é o sono da morte. Por que ele não diz que a consequência última do pecado é a morte? Porque é isso que Paulo fala. Romanos 6, 23. A gente tem que ler, né? A gente tem que ler para tornar a coisa realmente certa. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Quando Paulo fala de morte aqui, ele não está falando dessa morte natural, a qual ele vai se referir como sono da morte. Vejam que aqui é sutil, ele é sutil aqui. Ele se utiliza de uma sutileza aqui para poder o quê? Para poder deduzir de forma equivocada algumas premissas verdadeiras, das quais ele lança mão e depois vai fazer deduções falhas, equivocadas, distorcidas. Então, vejam no que ele vai falar, vejam no que ele vai dizer aqui. Onde é que vai desembocar a consequência última do mal, não do pecado? No sono da morte. No sono da morte. Ou seja, é algo natural, né? É algo natural. Vamos lá. Todo mundo que nasce nesse planeta vai acabar dormindo um dia, o sono da morte. Os cemitérios estão cheios desses mortos. Então veja, ele está falando sobre algo que a Bíblia fala, mas como consequência do pecado. Do pecado. Tanto a morte natural, que é essa morte, que eu posso passar por ela daqui a pouquinho, quanto a morte eterna, que é a segunda morte, sobre a qual o Apocalipse faz referência, né, como segunda morte, são consequências do pecado. São consequências do pecado. O que produz o sono da morte? O mal. Ó, o que produz o sono da morte? Ele vai dizer que é o mal, não é o pecado? Não é o pecado? Por causa desse defeito de fábrica que foi replicado para todos os seres que povoam esse planeta. Defeito de fábrica. Olha só como ele se refere a duas coisas, sem admitir a segunda que eu vou citar aqui agora. A corrupção inata no ser humano. Nós nascemos num estado de corrupção, de depravação moral, de corrupção moral. Mas o que foi que acarretou esta corrupção, né? Esta depravação moral no ser humano, na raça humana? O que foi que produziu isso? O pecado de Adão. Só que eles não aceitam. Eles não aceitam que Deus, e ele vai falar isso agorinha, vocês vão ver, que Deus imputa o pecado de Adão a toda a raça humana. Por isso toda a raça humana, como diz Paulo em Romanos 3,19, é culpada diante de Deus. Culpada. Não há inocentes nascendo hoje nesse mundo, depois do pecado de Adão. Não há inocentes. Não há inocentes. Ninguém nasce inocente, neutro, ou em cima do muro moral, podendo escolher o bem ou o mal. Não há isso. Agora, qual é a consequência da culpa? A culpa não gera sono da morte. Meu Deus do céu. Culpa. A culpa é um efeito de um mal chamado pecado. Não há como você dissociar pecado de mal e como consequência de culpa. Não há como você dissociar isso. Não há como você dissociar isso. O pecado é mal, seja ele qual for. É mal. E ele produz o quê? Automaticamente
consequentemente, ele vai produzir o quê? Culpa. A culpa gera condenação e morte eterna. Não é o mal, né, que ele diz que produz o sono da morte. Vocês estão vendo como ele faz uma distinção entre sono da morte e morte eterna? Ele está dizendo que é a culpa que vai produzir morte eterna. Quer dizer que o ser humano que nasce aqui, por exemplo, o bebezinho, né? Nasce um bebezinho e esse bebezinho morre em tenra idade, sem ter a condição de distinguir o certo do errado e sem ter feito nada de certo ou de errado. Não fez nada. Nasceu e morreu. Ele é inocente. Veja, do ponto de vista humano, do ponto de vista antropológico e social, nós atribuímos inocência a esse bebê que morreu. Nós atribuímos inocência a ele. Do ponto de vista espiritual, esse menino não é inocente. Por que ele não é inocente? Qual é a prova de que ele não é inocente? Ele morreu. E a morte é o quê? É o salário do pecado, é a consequência do pecado. Então, se o bebê morreu sem ter feito bem ou mal, sem ter tido tempo para poder distinguir o bem e o mal, o certo do errado, é porque alguma coisa antes disso afetou a nossa dimensão toda. E Paulo vai deixar claro isso aqui no livro de Romanos. Isso fica muito claro. Vamos continuar. Mas são dois elementos que estão presentes no pecado. Veja, ele continua dizendo corretamente. Dois elementos que estão presentes no pecado. O mal e a culpa. Não há como você dissociar. Mas é o que ele faz. Às vezes o trabalho pode Propaganda ficar aqui, eu vou tirar essa propaganda. a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho. Vamos lá. É por isso que a Bíblia, de forma muito clara, separa as duas coisas. Olha aí, eu estou falando que não há como separar as coisas. E ele está fazendo justamente isso, separar as coisas. Ele está separando aquilo que é indivisível, inseparável. O pecado é mal. E o pecado produz, em última instância, o quê? Culpa. O que vai desembocar na condenação. Porque ninguém é condenado sem culpa. Ninguém é condenado sem culpa, mas a culpa sobrevém por conta de quê mesmo? Por conta do pecado. Por conta do pecado. Por exemplo, Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. No reino dos homens, isso é naturalmente compreendido. Imagine, o seu filho matou alguém. É você que vai para a cadeia? Não. Quem comete o erro é que paga o preço. Por que ele está se utilizando desse exemplo, né? Que é um exemplo real, né? É algo que, como ele mesmo disse, né? No mundo dos homens, né? Sob a perspectiva humana, sob a perspectiva antropológica, isso é um fato, né? Quem cometeu a falta, né? Quem cometeu o pecado, quem cometeu o erro, quem cometeu o crime, é que tem que pagar por ele, não é? Isso é um fato. Mas por que ele está elencando um fato pertencente aos aspectos antropológicos da nossa vida, né? Para depois negar algo lá na frente? Por que ele está fazendo isso? É para negar algo que a Bíblia afirma. Vocês vão ver. Então, quando Adão pecou lá atrás... Ó, agora ele já está remetendo esse exemplo aqui para Adão, para poder distinguir Adão de quem comete pecado hoje, individual, né? Vamos lá. Ele não pode me condenar à morte eterna. Vou repetir, deixa eu voltar aqui rapidinho, que olha, de novo para vocês prestarem atenção nisso. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou
Eu vou botar ele para Duas repetir. coisas. Ó, Por exemplo, Ezequiel. ele vai A falar. alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. No reino dos homens, isso é naturalmente compreendido. Imagine, o seu filho matou alguém. É você que vai para a cadeia? Não, claro que não. Não. Quem comete o erro é que paga o preço. Então, quando Adão pecou lá atrás, ele não pode me condenar à morte eterna. Agora, sim, agora ele chegou no ponto, né, em que ele erra fragorosamente, flagrantemente, né? Ele vai agora chegar a uma conclusão completamente falsa e estranha à Bíblia Sagrada. Vejamos, eu vou mostrar alguns textos para vocês para desbancar isso aqui, ó. Vamos lá. Ele paga o preço dele, eu pago o meu. Ó, veja só. Adão paga o preço dele e eu pago o meu. E cada um de nós pagamos o nosso próprio preço. E cada um de nós pagamos o nosso próprio preço. Por que há a morte, então? Né? Por que a morte passou a todos os homens? Né? É uma pergunta lógica. Paulo faz isso, né? Ele vai discutir esse assunto agora. Mas, quando ele fala sobre esse assunto, e aí a teologia adventista, assim como as teologias, as orientações teológicas arminianas, pelagianas, elas vão descambar no erro, luteranos também, né? Elas vão descambar no erro, né? Nós não fomos condenados à morte eterna por Adão. Olha o erro. Nós não fomos condenados à morte eterna por Adão. Será que é isso mesmo que Paulo afirma? Especialmente aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. É isso mesmo? É isso. Quando Deus diz aqui, ó. Quando Deus diz aqui. Vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então veja, Deus disse isso então só para Adão? Só para Adão Deus disse isso? Ou, ao dizer isto para Adão, como representante federal de toda a raça, ele está afirmando algo que é real em toda a raça. E o que é real em toda a raça depois do pecado de Adão? A morte. A morte é um fato real. Ninguém pode negar este fato chamado morte. E esta morte, ela é real no mundo, ela reina, vai dizer Paulo, nós vamos ler esse texto agora, graças a quê mesmo? Ela reina graças ao pecado de Adão. E esta coisa de não se aceitar a imputação da culpa do pecado de Adão sobre toda a raça humana é que vai desembocar em muitos erros teológicos que vão comprometer lá na frente o entendimento, a compreensão do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então veja, Paulo aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, ele começa raciocinando do seguinte modo: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Vejam que ele está deixando claro, Paulo, que por conta do pecado de Adão, a morte passou a toda a humanidade. E quando ele fala de morte aqui, ele não está falando como esse pregador aqui sutilmente quis distinguir sono da morte com morte eterna. É morte eterna. É morte eterna. Essa morte natural pela qual nós cristãos podemos passar agora, ela também é consequência do pecado. Então, Paulo vai trabalhar essa questão do pecado de Adão, trazendo o quê? Morte. Aí ele diz, no final do verso 12, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Aí os arminianos vão dizer, tá vendo? Todos pecaram
e por isso todos morrem, porque eles pecaram. O que Paulo está tentando dizer aqui não é que todos morrem pelo pecado de Adão. Então, vamos ler o resto do trecho aqui, do capítulo 5, para ver se é isso mesmo que Paulo quer dizer. É só lendo o resto do texto. Aí ele diz no verso 13, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Espera lá, Paulo não estaria se contradizendo aqui? Olha, se não há lei, não há pecado, mas como é que Paulo diz que há pecado no mundo? Havia pecado no mundo antes da lei ser dada. Quando foi que a lei foi dada? Por intermédio de Moisés, logo após a libertação do cativeiro egípcio. Mas antes da lei ser dada, já havia pecado no mundo. Por que havia pecado no mundo? A qual pecado original, digamos assim, primário, Paulo se refere? Ao pecado de Adão, que consequentemente, ao pecar, ele produziu após si uma descendência pecaminosa. Pecaminosa. É como o salmista, no Salmo 51, vai dizer. Inclusive, esse pregador lá na frente, ele vai se utilizar desse texto para distorcer o real sentido daquilo que o texto diz. O texto de Salmos 51, verso 5, diz assim: eu nasci na iniquidade. Ele não diz eu nasci com iniquidade, eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele nasce numa dimensão de pecado, dominada pelo pecado, amaldiçoada pelo pecado. Pecado de quem? De Adão. Então, Paulo, no verso 13, ele não está se contradizendo. Ele está levando em consideração um argumento que ele começa aqui no verso 12, só que ele não termina. Ele vai terminar agora, nos versículos seguintes. Antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas como que há pecado se não havia lei, né? Ele mesmo diz, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por isso Deus teve que publicar as suas leis, para que os homens, especialmente o seu povo, porque a lei foi dada para o povo de Israel, não foi dada para outras nações, para que o seu povo tivesse consciência do que é pecado, do que é desobediência, do que ela significa e as suas consequências. Verso 14, no entanto, olha, aí ele já começa aqui, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A morte reinou, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Mas por que a morte reinou sobre eles, se eles não pecaram à semelhança de Adão? Porque o pecado de Adão foi imputado sobre eles. Simplesmente por isso. E aí ele vai continuar, olha, verso 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram, olha só, pela ofensa de um só, veja, muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui ele começa a falar diretamente sobre a imputação do pecado de Adão, sobre pessoas que não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Aqui a imputação começa a ficar clara. A imputação do pecado de Adão, que nos torna seres culpáveis diante de Deus, como Paulo diz aqui, ó, em Romanos 3,19. Sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Todo mundo seja culpável diante de Deus. Não há inocentes nascendo neste mundo depois do pecado de Adão. Verso 16. O dom, aí ele continua repetindo, reforçando e reenfatizando. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Olha, Adão. Ele está fazendo uma referência velada aqui a Adão. Porque o julgamento, ou seja, a condenação, né? O julgamento derivou de quantas ofensas? De Adão, da minha e da sua, de todos? Individualmente falando? Não. O julgamento derivou de uma só ofensa.
Uma só ofensa para o quê? Para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Por isso que ele faz um contraste. A condenação veio por conta de uma só ofensa. Uma só ofensa. Como é que você sai disso aqui? Esse pregador, ele quer falar, ele quer, sabe, se apresentar como aquele cara que estudou o tema a fundo, né? Esmiuçou o tema, lança mão de textos bíblicos, de fatos bíblicos, mas constrói, produz deduções, falhas e lógicas que distorcem o sentido daquilo que a Bíblia está dizendo, inclusive aqui no texto que eu estou lendo para vocês. O verso 17, de novo, Paulo reforça a ideia. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, não foi por minha causa, por sua causa, pelo pecado do João, do José, da Maria, do Joaquim, do Manuel, né, do Daniel, do Ezequiel, da Maria, da Joana, do Elias, do Samuel, não foi por causa do pecado individual de Judas, de Pedro, de Tomé ou de João. A morte reinou pela ofensa de um só. Ele está reforçando isso aqui, desde o versículo 12. A morte reinou pela ofensa de um só. Reinou. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se houve imputação da culpa do pecado de Adão sobre nós, do mesmo modo Deus imputa a justiça de Cristo, que não nos pertence a nós. Vocês estão vendo a lógica do texto bíblico aqui? Agora, olha, se você não desistiu de assistir esse vídeo até aqui, espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Não desliga, não saia do vídeo agora. Isso aqui é importante. Isto aqui é importante, ó. Isto aqui é importante. Se você não aceitar que Deus imputou o pecado de Adão sobre você, e que desse modo eu e você e todos nós nascemos culpados diante de Deus, se você não aceitar a imputação como algo real, sobre a qual Paulo está falando aqui, porque quem pecou foi Adão, você não tem direito de lançar mão da justiça de Deus manifestada na pessoa de Cristo, porque ela também nos foi o quê? Imputada. A justiça de Deus não recai sobre mim por mérito, não é porque eu mereço, não. Eu sou indigno dela. Deus tem que imputar a sua justiça sobre mim, a justiça de Cristo sobre mim. Então veja, há aqui uma equivalência. Deus é justo aqui, por que ele é justo? Ao mesmo tempo em que ele imputa o pecado e a culpa de Adão sobre toda a humanidade, né? Aí você vai que não, mas Deus então é injusto. Como que ele é injusto, cidadão? Se a justiça que recai sobre você não é por mérito seu, a justiça que recai sobre você é por imputação também. É por imputação também. Portanto, é verdade que um teólogo, eu estudando aqui os comentários de Romanos que eu tenho, ele disse o seguinte, olha aqui, olhe para Adão e enxergue a si mesmo. Você, embora nada tivesse feito, foi declarado pecador. Olhe para você mesmo em Cristo e veja que, embora você nada tenha feito, foi declarado justo. Se você disser, olha, não tem nada a ver com o pecado de Adão. O pecado de Adão é com ele, meu pecado é meu pecado, mas o pecado de Adão é com ele. Você também não tem direito de dizer o seguinte, olha, a justiça de Cristo é dele, não tem nada a ver com ela. E realmente você não tem mesmo, né? Você sabe disso. Mas você quer a justiça de Cristo, né? Só que você quer a justiça de Cristo, você quer obter a justiça de Cristo pela lei, pela letra da lei. E aí é que você vai desembocar na sua perdição, porque ninguém será justificado diante de Deus pela letra da lei. É o que esse pregador adventista aqui faz. Verso 18.
Portanto, assim como por uma só ofensa, de novo, veio o juízo sobre todos os seres humanos. Vocês querem algo mais claro do que isso aqui? Deus imputando o pecado e a culpa de Adão a todos os seres humanos? Vocês querem algo mais claro do que isso aqui? Então, do mesmo modo que ele imputa o pecado e a culpa de Adão sobre toda a humanidade, ele vai imputar também a justiça de Cristo àqueles que não merecem. Justiça de Deus é imputada na pessoa de Cristo. Não é a justiça que eu produzo, que você produza, que vai te salvar, que vai te justificar diante de Deus. Está dando para você entender como Paulo trabalha essa questão aqui de modo inequívoco? Só erra aqui quem quer errar, como é o caso desse pregador aqui. Está falando algo errado. Está dizendo algo com o qual a Bíblia não concorda. E aí eu vou deixar ele fazer mais uma afirmação e vou encerrar esse vídeo, porque tem mais coisas. Ele fez uma pregação aqui, discutindo esse tema de pecado, mal e culpa, de 1h10. 1h10, tem muita bobagem que ele fala aqui. Então vamos lá, olha aqui. Mais uma afirmação. Agora, Adão, de alguma forma, transmitiu o mal para todos nós. Tá vendo como ele faz distinção entre pecado e mal? Adão não transmitiu o pecado de alguma forma, mas o mal ele transmite de alguma forma, que ele não sabe explicar, né? Ninguém sabe. Então ele faz distinção entre pecado e mal. Tá vendo como esse cara é contraditório, extremamente contraditório? E aí, o que é pior de tudo, sabe o que é pior de tudo? Os incautos que estão assistindo esse camarada falar como se o que ele está dizendo fosse algo verdadeiro, como se as suas conclusões fossem as conclusões da palavra de Deus, quando não são. As pessoas ignoram, as pessoas não têm familiaridade com as tecnicalidades teológicas, familiaridade com os assuntos profundos da Bíblia, como essa questão. Veja, olha aqui, pecado, mal, culpa, são questões profundas que estão sendo discutidas há milênios, desde que o mundo é mundo, desde o pecado de Adão. Essa questão do mal é uma questão milenar. Nós não temos como apreender ou compreender a totalidade daquilo que representa o mal, das implicações do mal. Nós não temos como explicar isso. Isso foge à nossa compreensão. Aí vem um pregador adventista, cheio de arrogância, cheio de empáfia, dizendo que estudou o assunto a fundo, né? E agora ele está destrinchando isso para um bando de gente incauta que aceita o que esse cara está falando, que não está de conformidade com a palavra de Deus, muito embora ele use de forma equivocada alguns textos da Bíblia, como ele usou o texto de Ezequiel, capítulo 18. O texto de Ezequiel, aliás, todo o livro de Ezequiel, ele tem que ser analisado muito em função do seu contexto. Porque o povo de Israel, na época ali de Ezequiel, estava sendo levado para o cativeiro. E aí, o que aquele povo que estava sendo levado para o cativeiro estava dizendo, reclamando acerca de Deus? Ele estava dizendo o seguinte, ó, presta atenção, para vocês entenderem o que esse pregador disse acerca de Ezequiel. O povo estava dizendo o seguinte, olha, quem pecou foram os nossos pais, agora por que Deus está mandando nós para o cativeiro babilônico? Nós não temos culpa. Foram os nossos pais que pecaram. E agora nós estamos pagando pelos pecados dos nossos pais e Deus está nos levando para o cativeiro babilônico. Então, esta era a reclamação principal do povo na época de Ezequiel. Por isso que Ezequiel vai deixar claro, olha, Deus não vai condenar ninguém de forma injusta. Né? Deus não vai condenar ninguém de forma injusta. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Só que o que ocasiona, o que produz, o que produziu, o que gerou os pecados individuais? O que foi que gerou? E que inclusive trouxe morte. Inclusive para bebês.
que do ponto de vista antropológico são inocentes. Não é? O que foi que gerou isso? O pecado de Adão. Então não adianta você descontextualizar alguns textos da Bíblia para explicar um assunto profundo como esse, pecado, mal, culpa, e fazer como esse pregador faz aqui. Há doenças que são genéticas. Olha, ele vai tratar o pecado como doença. Então, assim, porque meu pai e minha mãe eram doentes, eles me transmitiram a doença deles. Vão tratar o pecado como doença. Não aceitam aquilo que Paulo deixa claro aqui no capítulo 5 de Romanos, e eu mostrei para vocês. A imputação do pecado e culpa de Adão sobre toda a humanidade. Foi por uma só ofensa, um só pecado, uma só rebeldia, uma só desobediência. Aí Paulo contrasta esse um só, uma só, com um só ato de justiça. Uma só obediência de um só. E é através desse um só que Deus imputa a sua justiça sobre mim. Você não merece. Você não fez nada para merecer a justiça de Cristo sobre você. Fez nada. Você não dá conta de produzir a justiça de Cristo em você. Ela é imputada também sobre você. É por isso que o pecado de Adão nos é imputado, porque a justiça de Cristo nos é imputada. Assim como você não fez nada, né? Assim como o bebezinho que nasce não fez nada para merecer a morte quando ele morre, assim nós não fazemos nada que faça com que a gente mereça a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é imputada. Assim como o pecado de Adão foi imputado. Há uma equivalência aí. Vocês estão entendendo? Bom, eu sei que ele vai falar mais algumas bobagens aqui com relação a esse fato de não aceitarem a imputação do pecado de Adão. E por não aceitarem, aí ele vai desembocando em erros e mais erros, né? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai trabalhar mais algumas afirmações desse pregador aqui, ok? Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final, em nome de Jesus. Amém.